E para falar mais sobre a mobilidade urbana da Grande Cuiabá e sobre a discussão envolvendo o BRT e VLT, é que converso agora com o professor doutor em Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Mato Grosso, Luiz Miguel de Miranda. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse conversar um pouco mais sobre mobilidade urbana aqui no Papo com Ela, nesse momento que a gente vem discutindo a mudança do modal VLT para o BRT e a gente vive aí uma discussão principalmente entre o governo do estado e a Prefeitura Municipal de Cuiabá. O senhor, como especialista nessa área, né, de engenharia de trânsito, como que avalia essa questão da mudança do modal? O BRT, nesse momento, seria o mais adequado para a capital e Várzea Grande? A resposta é sim. Agora vamos ver o que tem por trás as consequências, né? E as circunstâncias e o que levou, né? Favoreceu, oportunizou o governo do estado a tomar essa decisão. Michele, que começou errado, inevitavelmente vai acabar errado, né? Hoje a gente está nesse imbróglio, como você disse, porque foi cometido um equívoco, um crime, né? Lá atrás, aonde nos preparativos para a Copa, né? Tinha toda uma base científica, técnica, né? Sobre a decisão de mobilidade urbana para Cuiabá. O governo da época, né, trouxe especialistas, trouxe uma empresa renomada, talvez uma das empresas mais renomadas em mobilidade urbana e transporte urbano no país, né? Foi tudo tomado e foi projetado. No início dessa história, nós temos uma pesquisa Origem e Destino, feita pela UFMT, em consórcio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais precisamente a COP, né, que é o Centro de Coordenação de Programa de Pós-Graduação em Engenharia da UFRJ. Foi um trabalho levamos 3 meses, 80 dias fazendo esse trabalho. Nós entrevistamos 25 mil pessoas nas duas cidades, fomos em cerca de 5.400 domicílios, né? Eles sorteados, que um programa em que você trouxe desde a maior renda per capita do aglomerado urbano até o poceiro, né, de uma habitação catalogada nas duas prefeituras. Então, foi assim, dentro dos princípios técnicos mais rigorosos possíveis. E essa pesquisa Origem e Destino foi a base para toda a tomada de decisão daquela época, que levou à decisão de escolha do modal BRT, no caso, o ônibus articulado de grande desempenho, né? É a sigla dele, né? E isso estava, quando foi em 2008, 2010, em 2010 a decisão estava tomada, o Ministério das Cidades pediu, já tinha uma aprovação tácita, né, esperando apenas o detalhamento do projeto. Essa turma que nós todos conhecemos, né, que todo mundo já passou por trás das grades da Justiça, pegou um projeto, pegou um avião, desembarcou em Brasília, foi no Ministério da Cidade, talvez um covil de criminosos mais em que a população de Cuiabá vai pagar pelo resto da sua vida esse crime, né? Levou esse projeto lá, só que botou embaixo da mesa e colocou um outro em cima da mesa. Então, começou errado, vai acabar errado. Uma obra que estava prevista em um projeto em torno de 384 milhões de reais, né, virou uma obra, né, um processo de 1 bilhão 470 milhões de reais. Não satisfeito com isso, é bom que se entenda que, naquela época, esse seria o preço mais alto do mundo para uma viagem de
VLT. Então, além de tudo isso, o cinismo, né, com que essa turma fez, cometeu esse crime, abençoado pelos criminosos lá do Ministério da Cidade, deu no que deu. Conclusão, temos hoje um grande problema para resolver, está na mão do Estado, o Estado vai ter que resolver. Tecnicamente, é fácil, né? Tecnicamente, nós na universidade podemos dar solução, podemos dizer, agora, politicamente, não é uma decisão fácil, como você pode saber. E socialmente, só, só, só o tempo vai dizer o quanto nós vamos pagar. Essa passagem que naquela época era dobro da que se pagaria em Milão ou em Viena, hoje ela é impagável porque não há como você retornar esse processo. Professor, quando o senhor diz de todo esse processo e que o BRT é uma decisão acertada, lá atrás a gente já falava disso e houve a troca, como o senhor bem mencionou, por motivos escusos da administração à época para o VLT, eu queria que o senhor pudesse pontuar para a gente por que o BRT é o mais apropriado para a população de Cuiabá e Várzea Grande. O que é que ele proporciona? É o custo-benefício? É a possibilidade de atender mais regiões? O que a gente pode destacar nesse sentido? Olha, eu vou responder, mas você já pontuou tudo, né? É a melhor relação benefício-custo. Tem um pessoal mal intencionado dizendo que o BRT polui. Isso é uma brincadeira dizer uma coisa dessa. Hoje, os ônibus que estão circulando em Nova York, em São Paulo ou em Uberaba, todos eles estão usando combustível beneficiado por biodiesel, com um controle de emissão de particulados importante, satisfatório. E cada dia a indústria de transporte, cada dia avança mais. Então, nós vamos chegar, não posso precisar quando, mas em 10 anos nós não teremos mais esses poluentes particulados, já estaremos seguramente como hidrogênio. Então, as pessoas que dizem que nós estamos operando, a solução vai levar a um combustível poluente, isso é de uma insensatez, né? É desconhecer a história, desconhecer o desenvolvimento técnico e científico que está por trás da indústria petrolífera e da indústria de transporte. Então, além do mais, Michele, ele permite uma integração muito mais natural. Por quê? O VLT ele é rígido, ele está em cima de um trilho, ele só sai aonde tiver trilho. E você pode imaginar que um trilho não faz uma curva de 90 graus, não dobra uma esquina, né? E o BRT, naturalmente, que consegue fazer isso. Ou seja, você tem uma possibilidade de integrar com novos eixos, né? Com novos traçados para atender novas regiões. Aí você pode perguntar, por que, professor, é tão necessária essa integração? Nós temos uma cidade, um aglomerado urbano, Cuiabá, Várzea Grande, que hoje já estamos batendo a casa dos 900 mil habitantes. Esse governo atual, quando era prefeito, desenhou uma integração por BRT que alcançava mais de 23 linhas só na cidade de Cuiabá. Então, a gente pode imaginar que esse plano hoje você pode integrar com mais de 30 eixos novos. Ora, isso aí tem uma vantagem de integração absoluta, e absurda, né, e concreta. E no caso de a integração tarifária, BRT ou BRT com ônibus, é muito mais fácil do que integrar um ônibus municipal com o VLT, por conta da rigidez da linha do VLT. E, finalmente, a questão histórico-geográfica e de território que se pode chamar. Cuiabá é uma cidade, Cuiabá e Várzea Grande, desculpe, né?
é uma área plana, né? É uma área aberta. Você olhando de qualquer décimo andar de Cuiabá e Várzea Grande, você consegue enxergar um horizonte de 20 a 25 quilômetros. O quê? É uma cidade plana e aberta. E por conta disso, o histórico é uma ocupação de uma atividade garimpeira. A atividade garimpeira ela seguiu os veios, né? E esses veios levaram ao traçado dessas vias principais da década de 1840. É o que temos hoje nas duas cidades. Então, é uma cidade plana, aberta, quer dizer, e volta a dizer, sobe ao 10º andar que você enxerga 20 quilômetros de distância. Isso te diz da geografia dessa área. O VLT ele foi pensado para substituir as viagens a pé, as viagens que se fazia quando se buscava a integração para sair de um modal para outro modal, para atender um polo a um outro polo, uma rodoviária a um centro de comércio, um aeroporto a uma ferroviária. Ou seja, isso é próprio de cidades densas, cidades verticalizadas, né? Aonde você tem que fazer viagens a pé para se integrar. O VLT faz isso com maestria, com facilidade. E por quê? Porque é um veículo silencioso, de baixa velocidade, ele não altera mais ainda o desconforto da conurbação, da área conurbada. Então, esse é o VLT. E para quem está no 10º andar, você sabe que a cidade aqui é um horizonte de 20 quilômetros. Então, não há possibilidade de você usar um modal para atender uma função típica de um transporte linear que atravessa a cidade e que sai dos polos dessa área e vai até às periferias, aonde estão os dormitórios do contingente de trabalhadores dessa área. Esse é o desenho do velho garimpo das Lavras de Miguel Sutil, hoje a nossa querida Cuiabá. Não tem. Então, o VLT é um equívoco histórico, é um equívoco geográfico e é um crime político. Professor, agora eu queria que a gente dissesse qual vai ser o impacto com a conclusão do BRT para a mobilidade urbana dessas duas cidades. Né? O que ganha a população que anda com transporte coletivo, o que muda efetivamente tendo esse novo passo nessa forma de se transportar aqui na cidade, nas duas cidades, né? O que fazer com os trens que já estão comprados? Ele só perde para a desapropriação, né? Porque esses trens, nós temos possibilidade de se desfazer deles, né? Com um grande deságio, a gente consegue vender isso aí para alguém que esteja projetando um VLT para integrar modais dentro de uma cidade, dentro de uma área densamente povoada, como é, por exemplo, Goiânia, que é até favorecida por um traçado circular concêntrico, né? Então, por conta disso, seria procurar se desfazer desses veículos, que não vai ser tão fácil quanto vender um iPhone ou um Samsung, né? Porque Salvo engano, acho que o governo do estado judicializou a questão para que os responsáveis tomem de volta os trens e devolvam o recurso, mas isso acho que pode demorar muito tempo na justiça, né? eu sou engenheiro civil, tenho 50 anos de magistério, sala de, sala de aula e de fiscalização e execução de obra. Posso te garantir que essas indenizações, né, isso não vai prosperar, porque melhor do que os engenheiros que essas empresas possam ter, elas têm os melhores advogados do país. Então, não vão perder essa demanda de jeito nenhum, mesmo porque eles são cúmplices até que se prove.
Fora isso, eles estão se sentindo tão vítimas como nós que estamos com essa imensa cicatriz aberta nas duas cidades. Então, vai restar para o povo cuiabano e para o povo varzegrandense pagar essa fatura. Não acredito, né, com base nisso que eu estou te contando, não acredito que eles percam uma demanda dessa. Eu gostaria de ser advogado para auferir os louros de ganhar em cima de um Estado vociferante que faz as coisas sem pensar e achando que advogado não sabe pensar. Professor, para a gente finalizar a nossa entrevista, o governo do estado vem dizendo que num prazo de 2 anos seria possível concluir as obras do BRT. Mas o senhor falou para a gente sobre o processo de desapropriações, que é um processo delicado, que ninguém sabe quanto vai custar. Isso pode ser um entrave para executar a obra nesse tempo que vem sendo previsto pelo governo estadual? Olha, como eu disse para você, é um processo de apropriação. Acho que todos sabem que não é muito fácil. Na Avenida do CPA, em 2 anos, a gente faz aquele corredor. A Avenida da FEB, mais 6, 8 meses, a gente traz até a ponte já está feita, a gente já traz a estação de integração ali do Porto. Então, falta o desafio da Avenida Fernando Correia e do downtown, né, que é a parte da Avenida da Prainha. Queria te dizer que nós temos ali toda aquela encosta do Morro da Luz, um projeto antigo feito pelos nossos melhores arquitetos, nossos melhores urbanistas, sugeriram a desapropriação completa de toda a encosta do Morro da Luz, para devolver o Morro da Luz à cidade, devolver o Morro da Luz à população. Aquilo ali é uma área de circulação a pé. Você pode, se ela for concluída, desde ali a igreja de Nossa Senhora do Carmo até a igreja de São Benedito, né? A gente pode ter uma boa porcentagem de viagens a pé que poderão ser retomadas pelo ambiente agradável que nossos urbanistas projetaram. Então, se isso fizer parte desse projeto, o desafio é maior ainda, mas os ganhos são assim absurdos, né, em termos de conforto, de integração e de recuperação da cidade. Professor, muito obrigada pela participação aqui no Papo com Ela. Olha, foi um prazer, estamos sempre à disposição, sempre que for para poder ajudar aí de alguma forma. Obrigado a você. Não saia daí que eu volto já já trazendo muito mais conteúdo para você.